Olá, meus queridos, tudo bem com vocês hoje? Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Rodrigues, eu sou apaixonado por flautas. E, para quem não me conhece bem, eu também sou linguista e psicopedagogo, ou seja, eu sou especialista em ensinar adultos que têm dificuldade de aprender a língua inglesa. Legal, né? Inclusive, se você quiser me seguir, me segue lá no Instagram, no perfil profissional, @prof.sergiorodrigues. Tudo junto, @prof.sergiorodrigues. Agora, por que eu estou falando isso? Ontem eu resolvi fazer uma live que foi super interessante, na qual eu decidi falar sobre a evolução linguística da língua inglesa, né? Todo o contexto histórico, como que as coisas foram surgindo e foram se transformando. E o pessoal achou muito legal, achou super proveitoso porque eles puderam perceber como que com a evolução da língua, você entendendo isso, você consegue também ter uma maior compreensão, uma contextualização melhor do que você está aprendendo hoje com o inglês. Isso é muito interessante, né? E aí tiveram algumas pessoas que me pediram para fazer isso com flauta. Falou assim, ah não, Sérgio, você explica tão bem, fala sobre a evolução então da flauta. Ok, vocês venceram. Vamos lá, vamos falar então sobre a evolução da flauta, tá ok? E aí eu vou falar hoje então nessa live o como que foi, né, a evolução histórica da flauta em termos de técnica, esse tipo de coisa, né, do material, e também como que principalmente essa lindinha aqui, a flauta doce, contribuiu direta e indiretamente para vários instrumentos modernos de sopro que nós temos hoje. Vamos começar então a nossa live? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, meus queridos, normalmente quando a gente pega as flautas tradicionais, tá ok? A maioria das flautas tradicionais, elas costumam ter 6 furos e um sétimo furo para soprar. Então você costuma ter 6 furos para digitação e um sétimo furo para poder você soprar, né? Você vai ter a rampa sonora para fazer o som da flauta. Então isso é uma tendência de várias flautas tradicionais. As flautas, gente, originalmente, elas são muito antigas. São consideradas como os instrumentos musicais mais antigos do mundo. Então você tem flautas aí datadas de 35, 40 mil anos atrás. É muito antiga a flauta. Claro que antigamente elas eram feitas de bambu, de osso, de animais, né? Eram um pouco mais primitivas, não tinham uma elaboração muito grande. Mas aí, quando a gente fala então das tradicionais, a gente tem esse formato aqui normalmente. Esse aqui, por exemplo, é uma flauta brasileira e ela tem esses 6 furos aqui para digitação e esse sétimo furo para soprar. Quando você tem esta outra flauta aqui, bom dia, Margarete, seja muito bem-vinda, tá, minha querida? Bom dia, Tânia. Temos aqui essa flauta andina, por exemplo, tá ok? Que ela vai ter esse mesmo padrão. Você vai ter 6 furos para digitação e o bocal de sopro. Como esse aqui é vertical, o bocal é um pouco diferente, né? Como vocês podem perceber. Da mesma maneira, quando você pega esta outra flauta tradicional, este aqui é um bansuri, né? Essa flauta ela é indiana. Vocês vão observar o mesmo padrão. Nós vamos ter aqui 6 furos para digitação e um furo para embocadura, para fazer o sopro. Vamos comparar com esta outra flauta aqui, que também é uma flauta tradicional brasileira, que você tem aqui 6 furos e você tem o sétimo furo aqui para embocadura. Compara independente da afinação. Essa aqui é afinada em Lá, por exemplo. Você vai ter 6 furos da mesma maneira. São flautas diatônicas, né? E você vai ter aqui a sua rampa sonora. Mesmo que você troque de material, essa aqui também você vai ter 6 furos. Tá vendo que é bem padrão. E vai ter o sétimo furo aqui, que é de sopro. Mesmo que você saia dessas flautas transversais tradicionais, essa aqui é uma flauta, por exemplo, irlandesa. Você vai perceber que ela tem da mesma forma 6 furos e o local de sopro, que ela é vertical. Quando a gente sai do Brasil, quando sai da nacionalidade, você vai ver também essa aqui, que é uma flauta chinesa, que ela também vai ter 6 furos de digitação e vai ter o furo de sopro aqui em cima. Esse furinho aqui, gente, é característico de flautas chinesas, que é o Jimon, né, que a gente coloca feito geralmente de, se eu não me engano, é uma película de arroz ou então bambu, se eu não me engano. E aí promove esse som um pouco mais anasalado, que é característico das flautas chinesas. É um som bem interessante também. Mas, ou seja, ele não considera como um furo, é só um efeito. Se você pega essa outra flauta chinesa, apesar dela ser maior, ser outra afinação, você vai ter aqui 6 furos e um furo aqui
Da mesma forma para você soprar. Então, meus queridos, normalmente você vai ter essa tendência, esse padrão nas flautas tradicionais. Elas vão ter 6 furos e um 7º furo para sopro. Tendência, padrão, não é regra. Existem flautas com menos ou mais furos. Normalmente são 6, mas você tem flautas com 7, 8 furos. Você vai ter flautas com 4, 5 furos. Essa aqui, por exemplo, é uma flauta japonesa que ela vai ter 4 furos e um quinto aqui atrás. Então ela tem apenas 5 furos e um local para soprar aqui em cima, que é um pouco diferente também. Quando você pega essa flauta aqui, que é da Eslováquia, ela tem só 3 furos. Olha que interessante. Ela tem só 3 furos e o local de soprar aqui em cima. Então, meus queridos, é uma tendência que nós temos de as flautas tradicionais elas terem 6 furos. Foi até aí? Beleza. Agora, gente, vamos então entender o que a gente chama de instrumento de madeira e instrumento de metal. Porque quem às vezes vai numa orquestra, né, vê lá assim, família das madeiras, família dos metais, como é que é isso, né? Ô, gente, o metal e a madeira não é necessariamente o material. Pensa que as flautas são da família das madeiras. Tá ok? Normalmente a família das madeiras vai ter esse sopro, esse som mais aveludado, mais delicado e é chamado madeiras por causa disso. Já a família dos metais, você costuma ter um local, um orifício que você utiliza para fazer a vibração dos seus lábios. Eu não sei fazer, tá, gente? Como se fosse assim, ó. Como se você estivesse fazendo essa vibração. E com essa vibração é que você vai tocar o trombone, a tuba, você vai tocar o bombardino, vai tocar o trompete, sabe, esses materiais. Então, esses instrumentos são chamados metais, porque são feitos de metal e eles têm um som mais alto, mais estridente, mais vibrante. Já a família das madeiras, ela tem um som mais aveludado, tanto que quando a gente vê às vezes na orquestra, quase sempre eles costumam colocar as madeiras mais na frente dos metais. Por quê? Porque senão os metais podem abafar o som das madeiras e você não vai ouvir. Então tem gente às vezes que não entende por que quando você pega uma flauta transversal moderna, olha, mas essa flauta ela é madeira, gente, ela é feita de metal, só que acontece que ela pertence à família das madeiras por causa do som aveludado que ela tem. Da mesma maneira, quando você pega, por exemplo, um clarinete, o clarinete, basicamente, ele é feito de madeira, tá? Mas acontece que ele vai ter também aquela palheta de vibração e aquela palheta ela é de madeira. O som é mais aveludado, é mais gostoso. Por isso que o saxofone, muita gente fica doida quando eu falo que o saxofone, por exemplo, pertence à família das madeiras. Mas ele é de metal. Calma, respira, metaliza azul. Eu sei, ele é de metal, só que o som dele é de madeira, ou seja, ele tem uma palheta de madeira. Ele é feito de metal, porém ele é de madeira. Então vamos entender isso. As flautas, elas pertencem às famílias das madeiras, combinado? Então, falando sobre a evolução das flautas, gente. Antigamente, então, nós tínhamos essas flautas tradicionais, como eu mostrei para vocês, que normalmente tinham esse formato aqui, tá ok? Agora, nós tivemos uma evolução bem interessante nisso. Vamos já para a parte do período do renascentismo, né, gente? Da Renascença, do período barroco, que foi o período que mais, assim, bombou em termos de produção musical, né, gente? De técnica, que aí você vai ter os grandes compositores, né? Você vai ter o Bach, você vai ter o Mozart essas pessoas que trouxeram todo um brilho, né, para a nossa música, de uma maneira geral. Então pensa, gente, que nesse período, quando surgiram essas primeiras orquestras e tal, eles desenvolveram a famosa flauta doce na época. Oi, gente, vocês vão entender por que eu sou apaixonado com a flauta doce. Quando a flauta doce surgiu, não é essa exata, tá, gente? Surgiu, foi a flauta doce da época, uma flauta mais barroca. Ela surgiu nesse período, tanto que esse formato, né, essas voltinhas, é bem desse período, né? Interessante? Barroco, rococó, né? É bem desse período. Aí, meus queridos, então, quando surgiu a flauta doce, ela meio que revolucionou em termos de destreza, de habilidade. Por quê? Porque a flauta doce, normalmente, ela vai ter 10 furos, são 8 furos, sendo que o primeiro e o segundo aqui são duplos, né? E com isso, graças a esses furos, você vai conseguir fazer todas as notas da escala cromática.
Então isso facilita muito a vida. Porque antigamente, quando você tinha as flautas tradicionais dessa maneira aqui, você conseguia fazer, por serem diatônicas, você fazia todas as notas da escala que aquela flauta na qual era montada. Só que para fazer os meio tons, né, os semitons, você tinha que fazer os chamados meio furos. O que é plausível, é possível, muita gente faz quando você treina, você faz perfeitamente, mas é mais trabalhoso do que você simplesmente tampar a flauta. Então, por causa disso, quando a flauta doce surgiu, ela foi feita primeiro exclusivamente de madeira. Então, diferente das flautas tradicionais que começaram como bambu, ela já foi construída mesmo em madeira, para poder já ter esse propósito. E aí, ela já funcionava dessa maneira mais cromática. Você conseguia fazer todos os movimentos, todas as notas musicais cromaticamente. E isso foi muito legal porque conseguiu desenvolver uma dinâmica. Quem gosta de música, né? Quando você ouve músicas, por exemplo, barrocas ou então renascentistas, tem uma dinâmica, tem muito movimento e tal. E aí a flauta doce encaixou como uma luva. Foi muito interessante. E aí, por causa disso, ela passou a ter uma preferência, então, nas apresentações, nas orquestras, porque ela era mais dinâmica, ela funcionava de uma maneira muito interessante. E aí as pessoas passaram a usar a flauta, então, doce. Nesse meio período que elas estavam usando a flauta doce, tinha um cara que ele gostava muito, muito da flauta doce, mas ele também era apaixonado por dois instrumentos de palheta, que é a suona chinesa e também o duduk armeno. E ele era apaixonado com esses dois e ficava assim, oh, gente, e se a gente tentasse então criar, né, pegar uma flauta doce e colocar uma palheta na flauta doce? Tcharam! Surgiu dessa maneira, ok? O chalumeau. Este aqui, para quem não conhece, é um chalumeau, tá, gente? O chalumeau, ele tem a palheta e ele é soprado da mesma maneira de um clarinete ou então de um saxofone. Quando ele criou o chalumeau, foi uma revolução na época, porque as pessoas gostavam muito do som. É um som muito gostoso, né? O clarinete tem um som muito gostoso, muito agradável. E aí ele resolveu criar o chalumeau e foi assim, fantástico para a época. Só que acontece que tinha um pequeno detalhe, um pequeno problema nisso aí. À medida que a evolução musical, né, a evolução da técnica musical foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, tanto a flauta doce quanto o chalumeau começaram a ter alguns pequenos problemas aí. Em relação ao chalumeau, para quem sabe tocar, o chalumeau, gente, é um instrumento barroco, tá? Hoje em dia ele quase não é produzido porque ele é um precursor da clarineta. Tá? Então você, na verdade, vai tocar clarineta hoje. Então o chalumeau, basicamente, você vai ter aqui a digitação da flauta germânica. Então você vai ter aqui o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Volta o dedo aqui, dó, abre aqui atrás, ré, né? Igual da flauta germânica. Só que eu não sei porquê, tá, gente? Isso aí, pergunta pro pessoal da física. Toninho, se você estiver assistindo essa live aí, tá? Charles, tá? O pessoal da engenharia aí, me ajuda nisso, que eu não sei explicar o porquê. Quando você tem os instrumentos de aresta, né? Ou seja, as flautas, quando você está soprando e você abre um pouquinho aqui atrás, ou você dobra a força do sopro, você consegue oitavar, correto? Para quem entende de música sabe o que eu estou falando. Se você consegue oitavar, você consegue subir uma oitava e continua tocando normal. Não sei porquê, mas com os instrumentos de palheta, quando você faz o movimento de oitavar, você abre meio furo aqui atrás ou você sopra com o dobro de força, é muito engraçado, porque ele não sobe uma oitava, ele sobe uma oitava e uma quinta. Ô, gente, vocês estão entendendo a complexidade disso? Deixa eu acender a luz aqui para ficar mais fácil. Ou seja, imagina que eu tenho aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Quando você volta os dedos aqui e você vai oitavar, o que vai acontecer? Ao invés desse dó virar um dó mais agudo, ele sobe uma oitava e mais uma quinta. Ele vai para o sol. Eu sei, é estranho, tá, gente? Então, ou seja, você tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol e por aí vai. Ô, gente, isso significa que o chalumeau, na prática, ele tem um problema grave, que ele não tem nem o mi e nem o fá médios.
Olha que coisa doida. Então, na verdade, do Ré aqui já passa para o Sol. Ele pula o Mi e o Fá. De novo, não sei explicar por quê, tá, gente? Pergunta pro pessoal da física aí, que eu sei que tem a ver com a coisa da palheta, o tipo de vibração que faz, mas eu não sei explicar exatamente por quê. Mas isso é muito interessante, porque a partir desse momento, as pessoas tocavam, ele tinha 2 oitavas, era muito bom, só que acontece que ficava faltando o Mi e o Fá do meio. Para quem toca música sabe que a gente pode fazer umas adaptações, né? Mas que não fica exatamente a mesma coisa. Você toca um Mi mais baixo ou um Mi mais agudo. Por causa disso, por causa dessa evolução, o Chalumeau ele começou a ficar um pouco mais aquém do desejo dos grandes compositores. Não, porque imagina, gente, os grandes compositores querendo criar músicas fantásticas e o Chalumeau tendo limitações. Então usava-se o Chalumeau em algumas peças, mas em outras simplesmente não usava porque não tinha essas notas, ou tinha que ficar adaptando. E, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a flauta doce também começou a declinar um pouco aí. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que a flauta doce ela era fenomenal, fantástica. Por quê? Você conseguia fazer todas as notas de maneira cromática. Isso era fantástico. Então ela ganhou mais espaço comparado às flautas tradicionais que eram diatônicas. Só que, com a evolução das músicas, com a exigência maior dos grandes compositores, cada vez mais músicas eles queriam 2,5, 3 oitavas. E na flauta doce você não conseguia fazer isso. Já na flauta transversal você conseguia. Então a flauta transversal voltou em cena de novo. Ela voltou a ser mais usada, os flautistas tinham que ser muito bem treinados porque faziam muitas notas mais agudas, de 3 oitavas, alguns mais treinados até 3 oitavas e meia, inclusive com as posições também, né, dos acidentes. Então, como se fosse cromática. Mas era difícil. Imagina, gente, você ter o tempo todo que trabalhar com o instrumento diatônico de forma cromática. Aí tinha um carinha que ele gostava muito do som do Chalumeau e ele pensou o seguinte: gente, deixa eu tentar criar aqui uma chave. Na época ele criou uma chave mais baixa e 2 chaves mais altas. Ele resolveu criar 2 chaves, 3 no total, né? E ele conseguiu sanar essa dificuldade do Chalumeau. Ele conseguiu colocar umas chaves para poder fazer mais furos e alcançar estes furos, ou tampar mais furos simultâneos, e graças a isso ele conseguiu desenvolver o clarinete. É claro, gente, que o clarinete de hoje, moderno, não é o mesmo que ele desenvolveu, teve toda uma evolução. Mas aí, em cima dessas chaves, ele começou a desenvolver as outras chaves também. Olha que legal. Por causa disso, como ele foi desenvolvendo outras chaves, o clarinete hoje, para quem toca música sabe que ele tem uma extensão fantástica. Se eu não me engano, eu não toco clarinete, tá, gente? Eu acho que é 4 oitavas ou 4 oitavas e 1/3, assim. Ele tem um alcance muito, muito grande, o Chalumeau de hoje. O clarinete de hoje. Então, são 16 ou 17 chaves. E ao mesmo tempo que esse cara ele resolveu fazer essas chaves aqui, ele também começou a aplicar essas chaves na flauta transversal. Então imagina você pegar uma flauta transversal afinada em dó, igual essa aqui, por exemplo, né? Esse aqui é um bansuri, mas só para ilustrar. E você conseguir colocar uma chave extra para você fazer notas musicais que às vezes você não conseguia fazer ou não tinha alcance. Com isso, aí começou a ter o traverso barroco, né, da época e tal, e aí a flauta transversal começou a ganhar mais e mais espaço, e aquele tanto de chave que estava usando no... Ai, como é que chama, gente, o trem que eu acabei de falar aqui? Chalumeau, não, clarinete. Que estava usando no clarinete, ou clarineta, né? Eles começaram a colocar na flauta transversal. Olha que interessante. Então, gente, isso aqui foi a revolução da música na época. Por quê? Porque eles passaram a fazer a flauta transversal com 16 furos. Fazendo com 16 furos e não apenas 6, você consegue com isso fazer todas as notas de maneira cromática, que é muito mais fácil, e consegue subir as oitavas, né, 3 oitavas e meia, aí fácil, com mais tranquilidade e com mais destreza. Então, meus queridos, para quem está entrando agora, por isso que eu comentei que a flauta transversal, apesar dela ser feita hoje de metal, ela pertence à família das madeiras, por causa do som que ela produz. Tanto que muita gente prefere, às vezes, ainda usar
o sistema de chaves, porém com, por exemplo, com o corpo dela de madeira, ou então o bocal de madeira. E segundo especialistas, quando você está tocando, você percebe que vai ter essas diferenças aí. Então, a flauta evoluiu muito para essa flauta moderna de hoje. Isso é muito legal. E a flauta doce? Oh, gente, ela foi quase esquecida. Foi quase abandonada por causa disso. Por quê? Porque, principalmente na questão dos concertos e tal, apesar dela ser muito virtuosa, né, de você conseguir fazer muitas coisas, a flauta transversal já supria essa necessidade e mais. Então ela foi praticamente assim, abandonada em relação aos compositores da época. Triste, né, gente? Mas não fiquem tristes, porque aí depois, no século XIX, teve um cara que olhou e pensou assim, gente, eu gosto demais da flauta doce, eu quero retomar essa flauta doce. E um pouco antes do século XIX, lembra que eu falei com vocês que teve um carinha que adorava a suona chinesa e o duduk armeno e que resolveu colocar uma palheta na flauta doce e resolveu criar o chalumeau na época? Teve um outro cara também que era apaixonado com o chalumeau, mas também era apaixonado com o ophicleide. O ophicleide, gente, ele lembra hoje, parece um bombardino, tá, gente? Um bombardino misturado com... imagina uma coisa comprida, assim, parece um clarone também. Imagina um instrumento comprido, tá, que você vai tocar, chama ophicleide porque o oph é cobra, né? Então é um formato de cobra com chaves, tá? Ele era apaixonado com o ophicleide, mas também ele era apaixonado com clarinete. O que ele resolveu fazer? Ô, gente, e se a gente botar esse negócio aqui no ophicleide? Tcharam! Pronto. O nome desse cara? Adolphe Sax. Saxofone. Ou seja, ele resolveu criar o saxofone. Claro que é um instrumento totalmente novo, tá, gente? Ele resolveu meio que misturar aí a família das madeiras com a família dos metais. Hoje o saxofone ele é meio que um híbrido, né? Muita gente, a maioria dos professores, dos músicos falam que ele é na verdade da família das madeiras. Já o tipo de som é mais aveludado, ele tem a palheta de madeira, né, e tal. Só que tem gente que fala, não, ele é um híbrido, porque ele é metal, apesar do som não ser muito metálico. Mas aí, cada um discute depois aí o que você acha melhor. Mas aí, meus queridos, então, olha só, graças a essa bonitinha aqui, nós tivemos o chalumeau, agradeçam, tá? Flautistas, clarinetistas e saxofonistas, graças à flauta doce, nós tivemos o chalumeau que evoluiu para a clarineta e que também teve a criação do saxofone. Voltando então à flauta doce. Ah, eu gosto tanto da flauta doce. Aí o cara do século XIX resolveu então retomar a flauta doce. Só que ele percebia o seguinte: as pessoas pararam de usar a flauta doce nas orquestras e tal pela sua limitação, porque conseguia fazer até 2/8 de uma nota. Com treino, né, gente? Alguns flautistas profissionais conseguem fazer aí, tipo, quase 3/8 e tal, mas aí requer muito treino. Ele resolveu então fazer o seguinte, como ele gostava de construir ferramentas também, ele tentou colocar chaves na flauta doce, mas pelo tamanho diminuto, por ter um tubo, né, um tubo cilíndrico mais cônico, mas também tímido e tal, essas chaves não funcionaram muito bem. Mas ele percebeu que ele podia mudar o tamanho. Então, na época, ele resolveu criar 4 tamanhos. Hoje, gente, oficialmente nós temos na família das flautas doce 5 tamanhos principais e tem outros 2 mais altos e mais baixos, mas que não é muito comum. Ele resolveu criar tamanhos diferentes. Ele criou a sopranino, que é essa pequenininha aqui. Ele criou também a contralto, essa aqui que virou a irmã da soprano, né? Que é chamada de descant também, do francês. Então, para fazer dupla e tal, sempre era essas duas. E criou também essa aqui que é a tenor. Abaixo veio logo em seguida. Então, meus queridos, como vocês percebem, na tenor você já tem uma chave aqui para ajudar a alcançar, porque humanamente é impossível você conseguir tocar com o seu dedo mínimo aqui embaixo. E aí depois a flauta baixo, aí já tem, quem tem flauta baixo, já viu que tem na verdade 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 chaves. Então, gente, teve, agora eu esqueci, foi 1917 ou 21, alguma coisa assim. Aí ele teve então uma apresentação histórica. Teve uma apresentação histórica na qual eles ficaram surpresos porque ele fez uma apresentação inteira só com as 4 flautas. E o pessoal, uau,
o pessoal assim vibrou e ficou felicíssimo com isso. Então, na realidade, com isso, a flauta doce voltou com tudo e com essa família linda, maravilhosa, que são, né, essas 4 flautas aqui e mais a quinta maior que é abaixo, então o que eu não tenho. Inclusive aceito doações, tá? Quem quiser me dar. E as outras 2, né? Então, na verdade, com isso, a flauta doce ela voltou. Então, meus queridos, para poder finalizar, eu queria falar isso com vocês. Por que que a flauta evoluiu? Ela evoluiu pela necessidade das exigências musicais. Então, as flautas tradicionais, como eu falei, a maioria costuma ter 6 furos e são muito, muito usadas hoje. Eu, pessoalmente, sou apaixonado com essas flautas aqui e muita gente que está assistindo aí, que gosta de instrumento, também gosta. Então, são flautas fenomenais. Mas aí, graças à flauta doce, você teve uma evolução para o chalumeau, que teve evolução de chaves para o clarinete, que teve evolução de chaves aplicadas na flauta transversal, para a nossa flauta moderna hoje, que é lindinha também, adoro essa flauta aqui. André, né, André Siqueira? O André, então, que eu diga, que é apaixonado com ela também. E graças ao chalumeau também, que deu o clarinete e que deu para frente o saxofone também. E depois nós tivemos o retorno da flauta doce com 4 tamanhos diferentes, depois com o 5º tamanho que surgiu também. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa evolução da flauta. Quem entrou depois, assiste do início, vale muito a pena, é muito legal o que eu contei. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu queria aproveitar também para agradecer de coração, como eu disse, meu nome é Sérgio Rodrigues, eu sou apaixonado por flautas. Mas hoje, eu sou apaixonado por vocês. Consegui atingir 1000 inscritos no YouTube, agradeço de coração. E agora vamos rumo aos 2000. E aproveita, gente, e coloca lá nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse, se vocês gostariam de continuar falando sobre histórias das flautas, de apresentar alguma flauta nova, apresentar como fazer a primeira oitava, como fazer a embocadura. Me ajudem, que aí eu ajudo vocês. O nosso objetivo é crescermos juntos. Muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo então. Um abraço!